Olá, hoje vamos falar de separação de misturas, ok? Ah, Durante o nosso dia a dia ou lá na indústria, existem muitas misturas que podem ser separadas, que podem e devem ser separadas, e aqui a gente vai entender um pouquinho a respeito desses processos, dos mais simples aos mais complexos, ok? Então vou lá, separação de misturas, ok? Então, separação de misturas. Nós temos as misturas homogêneas, aquelas que a gente não consegue, pelo aspecto visual, separar, né? Os componentes, não consegue identificar qual é o componente que está ali, e a heterogênea que a gente dá para ter uma ideia que existem mais coisas misturadas ali pela diferença de aspecto de uma fase para outra, certo? Então, nós vamos primeiro tratar das métodos de separações de misturas heterogêneas. Por exemplo, a gente tem ali o café e o chá. Existe uma mistura bem heterogênea ali de materiais no café e no chá. Então a gente usa então para separar o auxílio de um solvente. Né? No caso do café e o chá é a água, né? A água quente ela consegue dissolver boa parte dos componentes da mistura que tem no chá e no café. Você sabe que quando a gente filtra o café, boa parte desses componentes presentes no café não são solúveis em água e essa parte fica no filtro do café, né? E boa parte do chá também, o material que não é solúvel em água, fica ali retido no saquinho do chá. Então, nós temos ali o solvente, ele consegue extrair uma parte dos componentes da mistura, mas não tudo. Tá? A gente chama de extração que a gente faz no café e no chá. Também a gente faz extração nas plantas, né? A indústria farmacêutica usa muita planta para tirar o princípio ativo delas, né? Ou o material de interesse para curar determinada doença, para fazer determinado medicamento. Então, escolhe-se um solvente de interesse que é capaz de solubilizar esse princípio ativo. Esse princípio ativo depois é isolado e usado para fazer o medicamento, certo? A indústria farmacêutica perita nisso, em estudar o princípio ativo e a solubilidade desse princípio ativo num determinado solvente, ok? Para fabricar um medicamento. Tá? Então vamos dar um exemplo de como isso acontece a grosso modo, tá? Usando um exemplo bem do dia a dia. Por exemplo, gasolina e etanol. Gasolina e etanol eles são miscíveis um no outro, né? A gasolina se mistura com álcool. Mas como é que eu faço para separar a gasolina do etanol? Primeiro, eu coloco água, porque a água ela tem maior afinidade pelo etanol, o etanol tem maior afinidade pela água, e a gasolina não se dissolve em água. Então, após uma agitação e repouso, eu consigo separar gasolina e álcool através da água, porque na fase superior vai se formar uma camada de gasolina, porque ela tem uma densidade menor, que é a densidade da água, e na fase inferior vai se formar água e etanol. Ok? Água e etanol. E aí a gente consegue separar depois. Ok? Tem o processo de separação, que é baseado no tamanho das partículas, certo? O processo de peneiração, aliás. O processo de peneiração é baseado na separação de grãos de diferentes tamanhos, né? De diferentes granulometria, certo? Então, o grãozinho menor vai passar pela peneira, o maior vai ficar. Então, a gente consegue separar diferentes tamanhos de partículas sólidas. Okay? Separação magnética é baseada na atração que determinados materiais têm pelo ímã, determinados metais têm pelo ímã. Então, numa mistura de vários metais, ok? A gente coloca um ímã e aquele material que consegue ser atraído pelo ímã vai ser separado e o resto do resto, né? Da mistura complexa de metais, ok? Esse material, essa mistura complexa de metais pode ser colocado numa esteira com ímãs, né? Então, esses ímãs vão atrair o material ferroso e vão deixar de lado os que não puderem ser atraídos pelo ímã. Decantação. Decantação é um processo em que eu deixo a mistura repousar, tá? E essa mistura pode ser uma mistura líquido mais sólido ou líquido mais líquido, e o mais denso vai afundar, né? Vai decantar, e o menos denso vai flutuar. Então, é um exemplo bem típico que acontece nos tanques de decantação nas estações de tratamento da água. Então, a água é captada dos rios e lagos, tem muita impureza sólida lá nesses rios e lagos. Então, essa água é captada por um tanque de decantação e
o sólido vai ficar no fundo e depois essa água vai ser filtrada para os demais processos de purificação na estação de tratamento. Tá? Então, temos aqui a filtração, que já foi citada por nós, ela funciona por uma mistura líquido mais sólido, e essa filtração ela pode ser simples ou a vácuo. Aqui nós temos um sistema simples de filtração. Tá? Só passar a mistura por um filtro, o sólido vai ficar detido no filtro, e o filtrado vai lá para ser recolhido no frasco abaixo. Ok, a vácuo a gente usa quando o sólido é composto de partículas muito finas que custam a passar pelo filtro, certo? Quando a filtração é muito demorada. Então a gente usa uma bomba de vácuo para acelerar essa filtração, certo? E a filtração se processa mais rapidamente. Nós temos a dissolução fracionada também, que é baseada na diferença de solubilidade dos componentes. Então eu tenho dois componentes sólidos e eu utilizo um solvente para dissolver um deles e o outro não vai ser dissolvido nesse solvente, ok? Aí eu consigo separar os dois, certo? Então vamos aqui fazer um exercício, então. Propõe um método para separar os componentes de uma mistura de areia e sal. Você dispõe de solventes, toda a vidraria de laboratório necessária, ok? Vamos lá. Eu tenho areia e sal, que é o cloreto de sódio, NaCl. Eu misturo a água vai dissolver o sal. Nós sabemos que o sal é completamente solúvel em água e vai se formar duas fases, né? A primeira fase de água mais sal e depois a areia vai decantar, vai ficar no fundo. Depois a gente passa pelo processo de filtração, né? A gente usa um funilzinho de vidro, um filtro de papel, a gente coleta a areia no filtro e vai passar ali água mais cloreto de sódio. Aí a gente evapora a água mais o cloreto de sódio e a água vai evaporar e vai me sobrar só o sal e a areia que vai ser recolhida, vai ser colocada no outro copinho. Né? Então a gente fez aqui o processo de separação com várias etapas. Usamos um solvente, né, para fazer uma dissolução fracionada, usamos uma filtração, usamos a decantação, usamos evaporação, usamos vários processos aqui num só exercício. Okay? Então, agora vamos falar um pouco da separação de misturas homogêneas. Para isso a gente precisa da destilação. Pode funcionar para líquido mais sólido ou líquido mais líquido. Tá? A destilação simples a gente usa quando a gente tem um líquido e um sólido. Então a gente usa lá no balãozinho, a gente aquece o balãozinho onde a gente tem um líquido mais um sólido. O líquido vai evaporar, vai ser recolhido ali, o vapor desse líquido vai ser recolhido naquele cano na diagonal. Aquele cano vai ser resfriado e vai liquefazer o líquido, e esse líquido vai ser recolhido do outro lado. Okay? Vai ser separado da mistura do outro lado. E vai sobrar no balão só o sólido. Na destilação fracionada, a gente tem uma mistura de vários líquidos. Então, a gente usa um cano ali, um outro tubo, e acoplado a um termômetro, e a gente vai separando os vários líquidos pelas suas diferenças de ponto de ebulição. Cada líquido tem o seu ponto de ebulição, então a gente vai fervendo devagarinho e vai vendo ali no termômetro a temperatura e vai recolhendo devagarinho a mistura líquida uma da outra lá por partes na fração ali. Cada fração vai sendo, vai entrando em ebulição na sua temperatura e vai sendo recolhida uma por uma e separada. Okay? Destilação fracionada. E um exemplo bem bom da gente falar é o que acontece nas torres de fracionamento lá das indústrias petroquímicas. Sabe que o petróleo é uma mistura complexa de vários gases lá. Então a gente destila de maneira fracionada, de vários gases, de vários líquidos também. Então a gente destila e recolhe essas frações, tá, de maneira fracionada nas torres de fracionamento, tá, por destilação, tá, chegando no ponto de ebulição de cada uma delas e recolhendo. Okay? Então, aqui a gente tem um exercício, tá, com um esquema aqui, onde a gente vai escolher quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4, quem é o 5, quem é o 6. Tá? Então aqui a gente tem uma mistura de etanol e gasolina, muito semelhante ao exercício que a gente fez anteriormente. Vamos adicionar uma solução de cloreto de sódio, vamos agitar e decantar, isso é, deixar esperar algo que tiver que ir ao fundo, né?
Isso é decantação. E vamos ver, depois da decantação, o que é o 1, o que é o 2. Depois vamos destilar o 1 e vamos ver quem é o 3, quem é o 4. Depois vamos passar o 3 para um processo de destilação e vamos ver quem é o 5. E vamos passar o 5 com a adição de cloreto de cálcio e vamos ver quem é o 6 e quem é o 6, que é o último que a gente tem aqui. Então vamos lá. Vamos ali acrescentando o etanol mais gasolina e a solução de cloreto de sódio. Vamos agitar e quem vai ser o 1 ou 2? Vamos agitar e vamos ver que a gasolina vai ficar na camada superior porque ela tem densidade menor, tá? Na camada inferior vai ficar a mistura álcool, água e sal. Vamos submeter essa mistura à destilação e vamos ver o que obteremos. Depois de destilado, a gente vai ter a mistura água e sal e álcool, e água e álcool, tá? Uma parte da água vai dissolver o sal, outra parte da água vai ir com álcool. Provavelmente é o álcool 96, tá? O álcool 96 a gente não consegue separar a água do álcool apenas por destilação. A gente tem que fazer um outro processo, que é o processo de secagem, que é quando a gente adiciona o cloreto de cálcio, que é o CaCl2. Então a gente adiciona o CaCl2 e a gente consegue separar o álcool do cloreto de cálcio, tá? Então, processo de destilação, a gente vai obter água e sal. A água e sal vai destilar, depois eu vou separar a água do sal e quando eu adiciono o cloreto de cálcio, eu consigo o álcool puro e o cloreto de cálcio, ele vai absorver a água e vai virar cloreto de cálcio hidratado, certo? Então, essa aula vai ficar lá no Classroom, ok? E eu vou depois deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem e vocês resolverem e colocarem lá no Classroom ou no nosso grupo de WhatsApp, ok? Preferencialmente no grupo de Classroom, mas não tem problema se vocês não tiverem ainda conta lá no Classroom, podem me mandar para o WhatsApp e será mais rápido, ok? Então, por hoje era só. Cuidem-se.